Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é sábado, começamos mais um dia na graça, na presença, debaixo da proteção de Deus. Eu quero ler com você nessa manhã, para meditarmos juntos, em 1 João, capítulo 3, versículo 1 em diante. João começa escrevendo assim: Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então aqui João, ele começa o capítulo 3 da sua carta falando da nossa maior esperança e maior alegria de todas. Somos filhos de Deus. Nós não estamos neste mundo abandonados como pessoas órfãs. Nós não somos órfãos, nós não somos rejeitados, nós não somos como aquelas crianças abandonadas, pela família. Não, nós somos filhos, nós temos um Pai, e o nosso Pai é o próprio Criador de todo o universo. Ele nos adotou como filhos. Somos chamados de filhos de Deus e, de fato, somos filhos de Deus. E por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo segue o espírito da desobediência. E o mundo se tornou filhos do diabo. Neste capítulo, João vai falar disso, que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E você conhece quem é filho de Deus e quem é filho do diabo pelas obras que pratica. Porque cada um pratica as obras semelhantes às do seu pai. Um filho de Deus tenta ser parecido com Deus. Deus é amor, por isso nos tornamos pessoas amorosas, pessoas bondosas, pessoas cheias de misericórdia, pessoas que falam a verdade. Aqui diz, quem tem essa esperança, no versículo 3 diz: a si mesmo se purifica. Todo aquele que tem esta esperança. Qual é a esperança? Aqui está falando da volta de Cristo. Porque no dia que Jesus voltar, ele vai se manifestar. E assim nós também seremos transformados e manifestados à semelhança dele. Não apenas em espírito, mas também em corpo. Receberemos um novo corpo glorificado. E o mundo que hoje não nos conhece, não nos reconhece como filhos de Deus, irá definitivamente reconhecer que existem os filhos de Deus. E buscamos nos tornar puros, nos purificamos como Ele, como Deus é puro. Então nós temos um espelho para nos enxergar, que é a palavra de Deus, que nos ajuda a nos enxergarmos, mas nós temos um modelo que é Cristo, para sermos iguais a Ele. E esse é o objetivo também do Evangelho, é resgatar o ser humano das trevas, sim, é nos levar para um lugar de salvação, sim, é apontar a vida eterna, sim, mas também é a transformação do caráter do ser humano, de um caráter desobediente, mentiroso, cheio de impurezas, para um caráter
de um filho obediente, daquele que fala a verdade, daquele que agora começa a viver uma vida pura. A palavra pureza é uma coisa que significa sem mistura. Não podemos misturar as coisas de Deus e as coisas deste mundo. Infelizmente, uma boa parcela da igreja de Jesus Cristo, que foi comprada e que se chama de igreja, tem misturado as coisas de Deus com as coisas do mundo. Infelizmente, acham que podem agradar a dois senhores, agradar a Deus e agradar a este mundo. Não é possível. Com certeza, se tornar um filho de Deus implicará que muitas vezes você perderá oportunidades, perderá amigos, não será tão bem visto assim. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava numa repartição pública, eu era um funcionário público concursado e eu fui convidado a uma função num lugar de mais visibilidade. E um dia um colega, com todo carinho e respeito, me procurou e disse assim: Dionísio, eu vejo que tu tem um grande potencial para crescer aqui dentro, mas eu quero te dar uma dica, assim, um conselho. Para de expor publicamente a tua fé. Para de expor nas redes sociais teu envolvimento na igreja, as tuas crenças. Guarda isso para ti, vai lá na igreja, faz tuas coisas, mas não precisa expor. Porque tu acaba sendo marcado e há uma restrição a pessoas que não gostam, de pessoas que creem no que você crê, que vivem a vida que você vive. E dificilmente você vai crescer aqui dentro se você continuar fazendo isso. E veja, esse amigo estava me falando uma verdade. Uma verdade. Porque neste mundo, os filhos de Deus são tratados mal. Neste mundo, os filhos de Deus não são compreendidos. Neste mundo, os filhos de Deus são odiados e não amados. Porque a nossa prática da justiça denuncia o pecado do mundo. Por isso nos odeiam. Porque ao olhar para nós e ver a justiça, a obediência a Deus, uma vida reta, algumas pessoas passam a nos odiar. E de fato, lá dentro daquele espaço, no sentido de cargo, de poder e de dinheiro, eu não cresci. E muitas pessoas tentaram até mesmo me tirar de lá. Mas com a graça de Deus, eu fiquei naquele lugar o tempo que Deus queria que eu ficasse. Muitos anos. E pude abençoar muitas pessoas lá dentro. E pude implementar nas políticas públicas muitas coisas que são princípios do reino de Deus. Sabe, quando eu saí de lá, eu saí pela porta da frente. Não saí tirado, não saí por cometer nenhum erro, nenhuma falha, nenhum crime. Eu saí de lá por ter uma oportunidade melhor lá fora dessa instituição. E eu escolhi sair. Assim eu creio que Deus honra também aqueles que lhe amam e lhe obedecem. Eu lembro da história de Daniel. Ele e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdinego foram enviados para a Babilônia, foram levados como escravos para trabalhar no palácio do rei. E é interessante que várias vezes eles se posicionaram e não negaram a sua fé. Nós temos a história, daquele momento que foram proibidos de fazer oração a Deus, e Daniel fez oração pública a Deus, deixou aberta a janela do seu quarto, inclusive na hora da oração, e por isso ele foi perseguido e jogado numa cova de leões, mas Deus o honrou, o guardou, e ele ainda saiu de lá com honrarias do rei, porque demonstrou que Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abdinego se negaram a se curvar diante de uma estátua do próprio rei que se dizia Deus. Foram lançados na fornalha de fogo, mas Deus os guardou no meio do fogo e saíram dali honrados e abençoados. Assim eu também creio num Deus que nos guarda no mundo, mas que o mundo não nos ama. O mundo nos persegue, mas um Deus que nos guarda para cumprirmos toda a missão que temos nessa terra, que nos sustenta,
E é interessante uma coisa na história de Daniel, se você ler o livro do profeta Daniel, você vai ver. Passaram 4 reis por aquele palácio, mas Daniel continuava lá. E ele era um conselheiro do rei. E Sadraque, Mesaque e Abednego eram governadores. Veja, cresceram lá dentro. Não por se igualar ao mundo, mas exatamente cresceram por serem diferentes do mundo. E caía um rei, vinha um outro rei, invadia o palácio. 3 vezes aconteceu isso enquanto Daniel estava lá. Muitas vezes matavam os funcionários, mas Deus guardava a vida de Daniel. E o novo rei pedia ajuda de Daniel para governar. E assim foi. 3 reis diferentes e ainda teve um quarto que era filho do outro rei, que assumiu por um tempo. Passaram-se 4 reis de 3, digamos assim, que nem hoje em dia, partidos diferentes, de 3 nacionalidades diferentes. Mas Daniel continuou lá dentro. Então eu quero dizer uma coisa para você, nós não somos desse mundo, mas Deus nos quer nesse mundo, como Deus queria Daniel naquele palácio, para fazermos a diferença. Para fazermos a diferença, para levarmos o amor de Deus, a graça de Deus e a palavra da verdade, como testemunha para esse mundo, para que o mundo se converta a Jesus Cristo. Não somos deste mundo, somos filhos de Deus. Temos a viva esperança e com essa viva esperança nos purificamos. Amém? Querido Deus e Pai, neste sábado pedimos, lava-nos de toda a sujeira deste mundo. Purifica-nos, Senhor. Purificação traz a ideia da lavagem, Senhor. Nos lava, nos limpa de toda a sujeira. Queremos, como teus filhos, ser a tua imagem e semelhança. Queremos andar como o Senhor anda, viver como o Senhor vive. Queremos, Senhor, experimentar a tua presença todos os dias. Eu peço neste sábado, Senhor, estabelece o teu reino na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos filhos, na vida deles, no nosso trabalho, por onde andarmos, Senhor, nos lugares onde servimos, na sociedade onde trabalhamos, que possamos levar o teu reino. É isso que eu peço, bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos e amanhã estaremos juntos mais um dia na presença de Deus.